Olá, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje são os gráficos de mudança de estado físico. Qual o comportamento dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, em relação à temperatura? Como é que ocorre essa mudança no gráfico? Bora lá dar uma olhadinha? Bom, a gente tem aqui um gráfico. No eixo X, nós temos o tempo sendo contado em minutos, e lá no eixo Y, a gente tem a temperatura, que está em graus Celsius. Tranquilinho? O que eu preciso que vocês observem no caso das substâncias puras? A gente tem aqui um gráfico, então, da própria água. Olha lá. A gente vem de uma temperatura abaixo de zero, onde o estado físico dela é sólido. O ponto de fusão marcado ali, 0 graus Celsius. Entre o 0 e os 100 graus, a gente tem aqui a água líquida. No ponto 100 graus Celsius, a gente vai ter a água nos dois estados físicos, aqui o líquido e o gasoso, e qualquer temperatura acima de 100, a gente vai ter a água no estado gasoso, certo? E o que eu quero que vocês observem para identificar esse gráfico como um gráfico de substância pura? São os dois patamares bem definidos aqui, ó, quando a mudança de estado físico fica paralela ao eixo da abscissa aqui, ó, o eixo X. Então aqui na mudança, paralela ao eixo X, e lá na outra mudança, na ebulição e na fusão, aqui a gente vai ter os dois patamares bem definidos, que é quando a gente tem as linhas paralelas ao eixo X, certo? Bora para frente? O que aparece de diferente quando a gente está falando de um gráfico de mudança de estado físico de mistura? Então a gente tem aqui a mesma substância, só que agora misturada com sal. Olha só o que está aparecendo de diferente. Abaixo de zero lá, né? Bem abaixo de zero, o estado físico é sólido. E aí a mudança, olha só que interessante, ela já acontece mesmo abaixo de zero. Então aqui está acontecendo a fusão. Só que olha que interessante, a gente não está falando mais de um ponto. Tem uma faixa inteira aqui onde está acontecendo essa fusão. Tranquilo? Passamos para o estado sólido e líquido. E quando a gente muda totalmente para o estado líquido aqui, a gente vai ter apenas a substância no estado líquido. Então aqui sólido e líquido, quando está acontecendo a mudança, aqui somente líquido. A mudança agora, olha só, acima de 100 graus, então lá embaixo era abaixo de 0 graus, aqui acima de 100 graus, ponto de fusão da água pura era 100, quando ela se mistura fica acima de 100. E aqui está o estado físico líquido e gasoso, que é quando ocorre essa mudança aqui, né? Do líquido passando para o gasoso. E lá em cima a gente tem o estado gasoso. E não tem mais aqueles patamares bem definidos. Olha só, não está mais paralelo ao eixo X essa mudança e também não está mais paralelo ao eixo X essa mudança. Então o estado físico muda, mas não numa única temperatura. A gente fala que essa mudança acontece em uma faixa de temperatura, certo? Bom, e aí aparece um grupo de misturas especiais. O que são misturas especiais? São misturas que apresentam ou ponto de fusão ou ponto de ebulição. Lembrando que essas características, elas eram características de substâncias puras. Então aqui a gente tem uma mistura de chumbo e estanho, conhecida como solda. A gente usa essas soldas e circuitos de placas eletrônicas. E olha que interessante, ela é uma mistura que tem um ponto de fusão, dá para ver pelo patamar bem definido aqui, ó, onde a gente tem um ponto de fusão, 183 graus Celsius, paralela ao eixo X aqui. E aí ela é uma mistura denominada especial. No caso, a gente chama essa daqui de mistura eutética, certo? O que é uma mistura eutética? É uma mistura, a gente observa isso na ebulição, só que ela é uma mistura que apresenta ponto de fusão bem definido. A próxima mistura que a gente vai ver é uma mistura azeotrópica. E por que é uma mistura? Porque lá na fusão ela não acontece paralela ao eixo da abscissa, não acontece paralela ao eixo X. Mas aqui em cima, na ebulição, a gente tem aquele patamar característico de substância pura. Então aqui a gente tem uma mudança que acontece a 78,1 graus. É o que acontece com a mistura de água e álcool. Tranquilinho? Fácil? Quando que vai ser uma mistura azeotrópica? Quando a gente tiver essa mudança na fusão e ela não acontecer na forma de patamar, mas lá em cima na ebulição. Então mistura azeotrópica é aquela que vai ter um ponto de ebulição bem definido, certo? Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês os 4 gráficos. Esse gráfico é o gráfico de substância pura, este gráfico é o gráfico de mistura, esse gráfico é o gráfico de uma mistura eutética e o último, o quarto gráfico aqui, é um gráfico de uma mistura azeotrópica, certo? Só para lembrar, quando a fusão for constante, mistura eutética. Quando a ebulição for constante, mistura azeotrópica, certo? Era isso para a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau!